Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos dando continuidade a mais uma videoaula e espero que, assim como vocês tenham gostado do primeiro, possam vir a gostar dos demais. Tudo bem? E iremos tratar nesta aula específica os princípios da geometria. Nós vimos nas disciplinas de desenho geométrico alguns conceitos básicos sobre esse conteúdo. E neste capítulo, que é o capítulo 4, a partir da página 61 do livro do sexto ano, iremos fazer algumas menções. Então, venham comigo. Bom, pessoal, nesse capítulo nós iremos ver os seguintes tópicos: ponto, reta e plano, que são alguns conceitos primitivos da geometria, segmentos e medidas, figuras planas, figuras espaciais, planificações e vistas. Neste momento, nós iremos tratar apenas do primeiro e do segundo tópico. Imaginemos a ponta de um alfinete, que de tão desprezíveis não somos capazes de vê-lo. O que desenhamos na aula de geometria, por exemplo, é apenas uma representação do ponto. Para darmos nomes ao ponto, usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Como vocês podem verificar na imagem, temos aqui os pontos F, G, I, J e H. Essas letras representam o ponto e são escritas por letras maiúsculas. Agora, reta. O que vem ser uma reta? Assim como o ponto, não podemos definir uma reta, mas temos a ideia do que ela seja. A reta apresenta apenas uma dimensão, o comprimento, pois sua largura, assim como o ponto, não existem. A maneira de se representar a reta é traçando-a com auxílio ou de uma régua ou de um esquadro. Para toda reta, damos o nome, uma letra minúscula do nosso alfabeto. Toda reta tem comprimento infinito. É formado por infinitos pontos alinhados. Quando traçamos um risco, estamos apenas fazendo a representação de uma reta. Cada reta é composta de inúmeros pontos. Podemos concluir que sempre existe um ponto entre quaisquer dois pontos distintos. Observem a imagem a seguir. Os pontos B, C, D e E, quando três ou mais pontos pertencem a uma reta, eles são chamados de pontos colineares. Portanto, no desenho anterior, os pontos B, C, D e E, por exemplo, são pontos colineares. Agora vamos tratar das partes de uma reta, e uma delas é a semirreta. A semirreta são partes menores de uma reta, que são infinitas para apenas um de seus sentidos. Todo ponto de uma reta divide essa reta em duas linhas opostas. E a outra parte da reta é o que chamamos de segmento de reta. Mas o que vem a ser o segmento de reta? Se tomarmos dois pontos distintos, o A e o B, de uma reta, esse trecho da reta é chamado de segmento de reta com extremidades em A e B, que indicamos por AB. Essa parte da reta é limitada por duas extremidades, ou seja, tem começo e tem fim. E por isso é a parte que pode ser medida. Um outro tópico a ser tratado, temos aqui as medidas de um segmento. Medir nada mais é que comparar grandezas. Quando estamos medindo o comprimento, podemos utilizar uma unidade centímetros. Então, ao medirmos um comprimento de um objeto, estamos comparando seu comprimento com o comprimento de um objeto de 1 centímetro. Quando utilizamos uma régua para medir o nosso caderno, por exemplo, empregamos uma unidade de comprimento, neste caso, os centímetros. Para medir a nossa altura, utilizamos o metro. Medir um segmento significa determinar seu comprimento em relação a uma unidade, no caso, uma unidade específica. Suponhamos que eu desejasse medir o comprimento da escola
mas utilizando uma régua de 1 metro. Bastaria verificar quantos metros caberiam no trecho que vai do início ao final do comprimento dessa escola. Segmentos congruentes. Afirmar que um segmento é congruente ao outro é dizer que ambos possuem a mesma medida. Pessoal, congruentes, possuem a mesma medida. Pessoal, cuidado de não confundir congruente com igual. Nesse caso aqui, o termo congruente está se referindo à mesma medida, mas em algumas outras aplicações, esses termos podem se distinguir grandemente. Cuidado! Na imagem ao lado, nós podemos verificar que tem os pontos A, B, C e D. Se eu tomar os pontos A e B, eu percebo que o A está na posição -4 e o B está na posição -2. Agora percebam o segmento CD, que inicia na posição 1 e termina na posição 3. Percebam aqui que do C até o D se deslocou 2 unidades de comprimento. Então é possível eu dizer que o segmento AB é congruente ao segmento CD, pois ambos possuem o mesmo comprimento. Mas aí, pessoal, vimos agora os entes matemáticos, conceitos primitivos de geometria: ponto, reta, plano, segmentos de reta e semirretas. Mas me digam, o que remete a vocês essa ideia de ponto, reta e plano? Vamos lá. Imaginemos o seguinte: um ponto pode ser uma pequena formiga em um estádio. Tem uma dimensão tão desprezível que a gente nem consegue observar. Um grão de areia, a ponta de um alfinete, isso tudo remete à ideia de ponto. Ideia, gente, ideia. Ideias de reta. Temos ideias de reta, temos as laterais de uma escada, pode ser compreendida como uma reta, uma régua, um barbante bem esticado. Esses exemplos nos remetem à ideia de uma reta. Agora, o último tópico a ser tratado aqui nos conceitos primitivos da geometria é em relação ao plano. O plano, uma superfície plana tem apenas 2 dimensões, a largura e o comprimento. O plano, porém, não tem comprimento e nem largura, mas ele é infinito em todas as suas direções. É formado por infinitas retas e, consequentemente, por infinitos pontos. O plano é representado por uma letra minúscula grega. Quando 2 ou mais retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de coplanares. Para não ficar apenas nas minhas palavras, façam as questões que estão contidas na página 67, 68 e 74 e bons estudos.